Boa noite! Tudo bom, Boa pessoal? noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Neste dia 21 de março de 2021. E hoje vamos continuar Com o destino. Olha aí. Quero dar boa noite para o Dagoberto, para a Dione, para Socorro, para a Rani. Pessoal, quem puder aí nos dar um oizinho, dizer de onde que vocês estão assistindo. A gente gosta de saber. Oi, Vera, tudo bom? E já vou aproveitar aqui para dar uns recadinhos para vocês, aqueles de sempre, que se vocês gostam das nossas lives e dos vídeos do canal, por favor, se inscrevam, deixem os seus likes, compartilhem os vídeos, comentem, perguntem. Oi, Ana, tudo bom? Perguntem, a gente tem o maior prazer em responder as perguntas de vocês e ver que vocês estão participando, que vocês têm dúvidas, questionamentos, é super importante para nós, né? Isso, quem não nos conhece, meu nome é Jorge Ager. Ah, eu já saí falando, né? Meu nome é Raquel. Godoy. Então, na live sobre as deusas egípcias do destino, na semana anterior falamos da deusa Seshat. E com ela aprendemos que tudo o que nos rodeia tem um propósito. Propósito. Isso é um dos temas que a gente quer falar muito esse ano, né? A gente tem procurado também falar no grupo do treinamento místico Baenub. E se você não assistiu às lives anteriores, por favor, assista, tem muita coisa interessante. A gente quer ajudar vocês a encontrar o propósito das suas vidas, né? Bom, nós vamos tentar ajudar a encontrar várias coisas, porque o destino é uma suma de conceitos que nós estamos desenvolvendo nestas lives que estamos fazendo sobre destino. E vamos associar esses conceitos aos deuses egípcios, que depois vão ver que quando seguimos estudando a mitologia na Grécia, na Roma, em outros lugares também, é a mesma coisa, só com diferentes nomes e pequenas variantes. Bom, pero como eu trabalho num consultório há quase 50 anos, com diversos oráculos e métodos de percepção do passado e do futuro, cada vez que atendo alguém, sempre surge a mesma pergunta. Por quê? Porque olha a nossa filhotinha de 4 pezinhos. Por se que eu eu sofro? comi, se eu bebi, se eu tenho carinho, se eu quero aparecer na live, só isso. Isso aí. Por que tenho que sofrer? Essa é outra pergunta. E este é meu destino? Essa pergunta está sempre, ainda que silenciosa. Será que sempre vai ser assim? Será que a pessoa que eu amo está em meu destino? Bom, são quase 50 anos de tentar responder perguntas dessa natureza. E para responder dúvidas do destino, não podemos simplificar seu significado. Este conceito desperta questionamentos há séculos. Acho que passei muito mais tempo que qualquer filósofo navegando nas águas do destino. Tá? E todas as interrogantes que surgem com ele. Em realidade, tive centenas de respostas, mas são poucas as que resistiram ao teste do tempo. Claro que não posso resumir 50 anos de estudo e experiências em poucas horas, mas podemos viajar em algumas lembranças e experiências para tentar nos aproximar um pouco de algo que tem a ver com o significado e o uso desta palavra. Servidas num palitinho aí, pessoal. Hoje, especialmente, vamos a falar de Shait, a deusa da fortuna no Antigo Egito. Assim como Seshat nos mostra que está tudo ligado a um propósito, Shait nos fala da sorte.
e do tempo de vida de cada indivíduo, tá? Fíjense bem com as moiras, como existem fatores, digamos, complementares entre os mitos. Então, digamos que já sendo a personificação da sorte, sabemos que deu origem a práticas oraculares milhares de anos antes que os gregos. E hoje então vamos a falar de alguns oráculos egípcios que foram as pedras fundamentais para a montagem de meu oráculo pessoal. E então, o que nós temos já? Dois conceitos que se unem dentro de lo que estamos falando, o destino. O propósito que cada um tem e a sorte. São dois elementos que caminham juntos. Então, vamos tentar entender como ainda hoje vivimos amarrados a estes conceitos. Tem as mesmas coisas, as mesmas perguntas e a mesma ausência de respostas. Sim, eu acho que são todas perguntas que as pessoas fazem há milênios, né? Sim, mas algumas respostas são muito simples e são muito racionais, quando em realidade o conceito é algo muito mais profundo que uma resposta intelectual. Sim, com certeza. Então, Shait, ou Shait, significa o que é. O que é? O que é? Aquilo que é. O que é? Na mitologia egípcia estava intimamente ligada ao destino dos humanos. Digamos que parece que Shait, no Egito, foi uma espécie de anjo da guarda, digamos assim, que nasce com cada recém-nascido e vive sua vida muito próximo deles. Eu vou botar a imagenzinha dela aí para vocês verem. Isso. Dela, bom, aí que está. Não né? é só ela, né? Tá aí. É que aí que tem confusões, mas nós depois vamos explicar bem por que se fala dela e dele à la vez. Tá? Desta forma, quando, digamos, não, quando a pessoa nasce, Shait acompanha, define o tempo de vida em termos, esse é um conceito, e acompanha até o momento da morte, quando a alma ascende ao tribunal do juízo final com Osíris. Tá? Então, nesse momento, frente ao juízo, aparece Shait, que aí aparece como uma figura masculina do lado da balança, e se apresenta com um aspecto humano e conta a vida e a história dessas pessoas. É decir, não somos nós que falamos, é Shait que fala por nós. Então sabemos que, a parte de Shait simbolizar então a sorte, o destino e a fortuna da vida, digamos que podemos interpretar que ela teve uma função de proteção na existência das pessoas, de todos nós. Já que se encontrou inclusive uma antiga saudação egípcia que diz assim, que Shait e Renenet estejam com você. Se vou traduzir, diria que a sorte e a fartura estejam contigo, sempre. Então, tentando explicar um pouquinho melhor o que é Shait, não era especificamente um deus, era um conceito deificado. Tá? Como conceito, então, não tinha nenhuma razão para ser associado a um gênero masculino ou feminino. Sim. Às vezes, sendo considerado feminino, era referido como Shait. E a forma masculina, Shai, que eu escolhi a forma Shait para me referir a ele, a feminina. Então, a palavra sorte. Pois é. Dentro do teu trabalho, tu já tiveste alguma experiência com a sorte? Bom, estou do lado de uma experiência, vamos dizer assim. Mas eu acho que tive muitos encontros com a sorte. E desencontros, foram só encontros. Mas vou contar um acontecimento que talvez seja o primeiro que posso me lembrar a esse respeito. Quando eu tinha 19 anos e estudava com meu mestre, lembro que éramos um grupo de estudos que estudávamos Cábala com ele.
e levou um grupo a um desafio, digamos, a um teste e um desafio. Nesse grupo tinham 2 advogados que estudávamos juntos. E um deles era muito rico. Tá? Naquela época tinha casa em Punta del Este, Mercedes-Benz, bom, vários carros, não? Viajava a Europa todos os anos e ele se achava o máximo. E o outro advogado, que era muito amigo meu, Muito amigo. Muito amigo. Muito amigo. Era legal. Não, era amigo. Era um advogado, mas era legal. Desculpa os advogados que Não, estão estou presentes. brincando. É aqui Todos que, nós algum dia precisaremos aqui que deles. se fala né? assim, no Uruguai não se fala tanto assim. El outro advogado vinha sempre com uma maleta carregada de livros e pastas cheia dentro, e ele vinha de ônibus, então era uma vida complicada. Todo o dia estava complicado, estudando, de noite fazendo os processos. Bom, era um cara que sofria o tempo inteiro. E o desafio qual era? Era testar a sorte dos dois. O mestre botou isso na mesa, decide, quando se estava discutindo a sorte, quem é que tem sorte? Será que a sorte existe? E aquele outro abogado, que a sorte não, que a sorte é um elemento diferenciado, porque é uma questão de conhecimento. Esse Claro, porque, claro, eu sou o que eu sou porque eu fiz isso de mim. Porque se uniu, digamos, as possibilidades com meu conhecimento. E o mestre, eu acho que quis dar uma sacudida nele, e mesmo por não deixar que o outro ficasse lá embaixo, não? Sim, Dentro desse coitado, contexto. dizendo Tá? como se ele não tivesse se esforçado a vida inteira. Isso. Também. Estava se esforçando todo dia, 24 horas por dia e não conseguia. Então, o desafio que o mestre colocou era testar a sorte dos dois, já que um se achava o máximo e o outro se achava sempre perdido no final da fila, sempre estava no último lugar. Então, o desafio qual era? Era colocar os dois em uma rua de comércio barato, que naquela época era a Rua 8 de Outubro, em Montevideo. Era uma rua naquela época, não te me diria, a ver se vou comparar com Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, uma coisa assim, mais ou menos. Um pouco maior, era uma avenida, mas era cheia de comércios. Estou falando quase, não sei quanto, mais ou menos, quase 50 anos, não chega, não? 47 anos atrás, 48 anos atrás. Hoje não sei. Para vender aquilo ali. Para vender aquilo que estão vocês vendo. Que eu nunca tinha visto na vida, gente. Que poucos devem saber o que é aquilo ali. Nós compramos al por maior, me lembro, em uma loja. Maior é atacado, né? Atacado. Compramos em atacado uma quantidade grande desses encendedores, não sei, isqueiros, encendedores. Não sei o que é isso, acendedores. Para acender cigarros, acender fogo. Isqueiro. Era um isqueiro de mecha. Isqueiro de mecha só tem uma pedrinha que você faz girar essa rodinha que tem aqui, aqui, tocando ali, fazem girar daí, largam uma chispinha e a mecha vai prendendo. Tá? Então era um isqueiro antigo. Tá? Mas decidimos fazer a experiência o mais justa possível. Tá? Encontramos uma loja, digamos, uma mesma loja que tinha, digamos, o mesmo cartaz, com 2 saídas. No mesmo espaço da loja, tem uma saída A e uma saída B. Na mesma loja, tá? Com vitrines. E na porta, assim, do lado das vitrines, botamos um e botamos o outro. Com roupas muito semelhantes e um cartaz que dizia "Sou sordo-mudo". Vendo estes isqueiros, tá? Vamos supor por um real, tá? En realidade era muito barato, vamos supor 25 centavos, era uma coisa assim, era ridículo o preço, tá? E demos 25 acendedores para cada um em uma caixa de papelão forrada, com a mesma cor, tudo igualzinho, roupas iguais, o mesmo cartaz, um de cada lado. E o grupo que estava observando o desafio, que éramos, acho que 10 ou 12, fomos todos para um bar que tinha na frente, todos tomando cafezinho, cortadinho, olhando, Só na boa ali, né? analisando a Só situação. na boa. E os dois se prestaram, isso é o que é mais interessante. Por quê? Porque
tinha, Sim. quería mostrar para el otro que eran iguales, que en realidad lo que había era una diferencia intelectual y cultural que los diferenciaba. Bueno, lo primero que aconteció que aquel que era un abogado rico vendió 7, así de entrada, así rápido, enquanto el otro vendió 1. Tadinho. Llegó una hora que meu amigo, trocar de cancha, vamos a trocar para el otro lado. Entonces él salió de aquí, que tinha vendido 1, y fue para el otro lugar donde el otro tinha vendido 7. Bueno, el otro se mudó. Pocos minutos después tinha vendido 18. Y este só 1. Me lembro que fue un casal, un joven y una menina, olhaban al isqueiro, giraban, olhaban y no compraron. Cuando no compraron, el cara aquel pegó de un puntapié en la casa, tiró el cartaz y se mandó. Estaba bravo com ele ou com a sorte dele. Então, foi muito interessante, porque o advogado rico não voltou mais. Nunca mais apareceu para estudar nada. Talvez ele se deu conta que não era tanto conhecimento, que era sorte. Shait lo acompanhava. E o outro vinha todos os dias a meditar, não? Meditando todos os dias, para ver se melhorava o seu destino e sua sorte. Tá? Então, a sorte existe como uma energia que nos apoia, nos entusiasma, nos motiva, nos faz achar nosso tesouro. Sim. Acho que sim. Dirão, não, mas isso não é um método científico. Bom, não estou falando de um método científico, estou falando de uma experiência de 50 anos de consultório onde vejo pessoas que têm sorte e pessoas que não têm sorte. E isso é uma realidade. Tá? Não vou entrar na discussão do método científico. Não é meu interesse. Se querem acreditar que isso devia ser avaliado por um método científico, acreditar depois de uma prova científica, bom, é algo que vocês podem testar, mas eu acredito, pelas experiências que eu tive. Tá? Essa é a minha forma de pensar e de sentir a respeito da sorte. Nós vamos ir desenvolvendo esse conceito e talvez vocês cheguem na mesma ideia que eu posso ter, ou não. Então, o que diziam os egípcios sobre a sorte, sobre Shait? Que ela sempre estaria sentada aos pés da árvore cósmica. Tá? Árvore cósmica. Está ali já a imagem? Estou passando. A árvore cósmica. Aí está a árvore cósmica. Onde se encontra, digamos, o céu superior com o céu inferior. Esse era o conceito. Nesse lugar ela escrevia sobre as folhas da árvore os acontecimentos futuros e arquivava os passados. Temos que lembrar que para os egípcios as folhas da árvore representam as estrelas, onde todos os fatos passados, presentes e futuros estão escritos. Meu amor, eu sou Eu sabia que ia começar de novo. Não, isso foi como escrito nas sachete, estrelas. foi sachete, a escritura. Não, mas estava escrito nas estrelas. Bom, então essa foi minha sorte. Viu? Tá, mas peraí. Sim. Já surgiu uma pergunta no Face quando a gente fez a divulgação, falando em árvore da vida. Árvore cósmica não é a mesma coisa que a árvore da vida, né? Não, a árvore da vida é uma árvore que nos traz a energia e a vitalidade que vem da própria Terra. E a árvore cósmica traz a energia dos astros, do universo. Tá? Digamos que em várias culturas a árvore cósmica é representada como uma árvore inversa, com as raízes para cima, porque a energia vital da árvore vem das estrelas e do universo. Sim. Tá? E se manifesta em nós. Tem o tronco na terra e tem, digamos, a coroa, a copa no submundo. Tá, deixa eu só aproveitar antes de seguir. A Tamara está perguntando se a questão da sorte, será que isso não está relacionado à vibração de cada um? Se acho que não tenho sorte, assim será. Se acredito que tenho muita sorte, assim também será.
Bueno, ahora vamos a ter que continuar com isso e talvez terminar respondendo isso. Tá. Se fosse só uma crença, eu acho que era muito fácil de mudar, digamos assim. Podemos dizer que tem pessoas que têm um certo senso do que se chama masoquismo moral. Sim, tem pessoas que se punem. Dor, vida, azar. Algo assim. Tem pessoas em planos psicológicos que têm, digamos, fórmulas e métodos de se punir, de se negar, de se autodestruir. Isso é tratável e existem patologias. Mas eu estou falando de uma sorte que nasce conosco, tá? Pero que não está totalmente integrada a nós. Como nós não temos consciência, vamos a encontrar isso, como digo, anjo da guarda, várias ideias muito semelhantes. Então, o que ela coloca aí é algo como se estar positivo, não? Se eu estou com a mente aberta que as coisas aconteçam, vai acontecer. Vai acontecer se tu tens sorte. Se tu tens sorte, acontece. Não adianta ficar tendo pensamento positivo, mentalizando as coisas. Não adianta. Eu acho que o pensamento positivo é interessante, mas como nós ensinamos na Unicidade do Pensamento, o que eu disse para você durante todo o ano passado? Que o ser humano, a mente do ser humano, principalmente de um místico, tem que estar aberta a todas as possibilidades. Cada vez que eu faço força para um lado, eu desenvolvo a outra força de oposição e contrária sempre. Sim. Por isso que uno tem que ter todos os cenários possíveis. Posso conseguir isso, mas também posso não conseguir. Pode que dê certo, como pode que não dê certo, mas eu tenho que aprender a viver com todas as possibilidades, não só me afirmar em uma. Cada vez que me afirmo num pé, desequilibro o outro. Esse é o ponto. Se vou caminhar só com o pé direito, vou ter um problema na coluna. É um fato. É a mesma coisa. Se vou pensar só positivo, não estou desenvolvendo as forças que equilibram o ser. E Shait, ela tem uma função específica, que é o que nós vamos a ir falando hoje, sobre essa energia, que nasce junto conosco e que está intimamente associada ao propósito de cada um. Então, se estamos falando de destino, e eu digo, eu quero ir a morar na África, e isso não é meu destino, meu propósito, Shait não vai apoiar. Shait apoia teu propósito, teu destino. Muitas pessoas acham que podem fazer tudo o que querem e tudo o que desejam, mas aí que está, estamos falando, e vamos a seguir falando na aula próxima, sobre o destino como algo real, como um propósito já programado. Geralmente, a maioria das pessoas não entende que existe um propósito que já foi gerado, talvez por ela mesma, através de suas existências. Então, como se desconhece o propósito, as pessoas sofrem, porque se perdem. Se casam com quem não devia casar-se e depois morrem. Esse é o grande conflito. Os erros que se cometem estão associados à necessidade de ter coisas que a sociedade nos provoca a ter para ser algo importante. E o propósito de minha existência fica para trás. Ninguém se lembra, nem pensa, nem interessa em uma sociedade como a actual. Então, existe um propósito, como eu disse. Sextet é uma deusa que nos mostra que todo o que existe a nosso alrededor vivo tem um propósito. Só que as pessoas acham que elas fazem seu propósito. E estamos falando de um pensamento racional, só como se eu estivesse alheio a todo o organismo, aos bilhões de células que existem em seu corpo, que todas têm um propósito. Então, o pensamento de muitas pessoas parece que está alheio em outro planeta e não dentro do seu próprio corpo. Então, aí vemos as frustrações. Mas digamos assim que a sociedade atual alimenta a gente olhar mais para fora do que para dentro, né? Sim. Tirando os orientais. É que temos uma metade do mundo que pensa de uma forma e outra metade que pensa de outra, por diversos motivos. Todo isso também está sendo avaliado nesse equilíbrio das forças positivas e negativas. Não podemos dizer que todo destino eu faço, nem também que o destino me faz todo. Está todo interligado nesse processo. Por isso que a palavra destino não pode ser resumida a um conceito de o lugar onde eu vou.
nascimento, vida e morte. Meu destino é a morte. Não. Todo o processo da vida também tem um propósito até chegar à morte. E isso é o que nós estamos tentando ver, e é o que eu venho trabalhando há 50 anos. Entendam isso. Todos os dias, quando atendo pessoas, estamos trabalhando em cima do destino. Então, não é uma frase feita. É algo como ela, como doutora, trabalha todo o dia com enfermedades. Ou como um engenheiro, trabalha todo o dia com matemática e fazendo cálculo. Então, queira-se ou não, a visão do destino é totalmente diferente de alguém que nunca lida com esse tema. Digamos que no mito, quando a pessoa morria também, ia em direção àquela árvore que nós mostramos, tá? A árvore cósmica. E a árvore cósmica, que era uma árvore sagrada, digamos, recebia as almas em seu mundo divino e enviava ao mundo dos seres eternos, à morada da paz, à morada eterna. A morada da mente. Digamos que é a morada da mente. Digamos que nós viemos de uma morada eterna só durante uma vida humana. Em princípio, nós deveríamos voltar à morada eterna, como seres divinos, segundo esses conceitos míticos. Agora, vamos ver que mesmo no Egito teve vários pontos de discórdia com os faraós, por exemplo. Quando vemos a Amenófis IV, Akenaton, se trocou seu nome de Amenófis IV por Akenaton porque ele quis dizer, eu não sou o faraó Amenófis IV, eu sou Aken, aquele que sirve a Aton, ao Senhor. Ele diz que Shait era um atributo de Aton, é decir, que fazia parte, digamos, de Deus, de algo que Deus nos concede. Tá? Em contrapartida, vão ver Ramsés II, que ele afirma, eu sou o Senhor de Shai e Criador de Renenet. Paf! E isto quer dizer, eu sou o Senhor do destino. Bom. Puxa, e por que ele se colocava como Senhor do Destino? Essa é uma boa pergunta, não? Mas temos que ver que Amenófis IV, ele tirou o manto de filho de Deus, disse, não sou filho de Deus, ou sou um servidor de Deus, e depois veio Ramsés, porque isso criou uma cisão na história do Egito. O Egito se partiu, digamos, em duas linhas, não sei se espiritualistas ou políticas, ou as duas coisas juntas, tá? E Ramsés queria unificar essas linhas. Sim. Tá? De pensamento. Então, ele se colocou como dizendo, eu estou em cima da pirâmide. Tá? Sim, ele se colocando como Senhor do Destino, ele poderia governar e unir todo mundo, talvez? Eu sou o destino de vocês. Aqueles que me sigam encontrarão o quê? A luz e a eternidade no universo. Era uma forma clara de unificar o Egito e dar um sentido de vida a cada pessoa que estava morando no Egito. Ai, como a gente precisaria de unificação nesse mundo, né? Bom, essa é uma ideia que os romanos tiveram também com o cristianismo. Sim. Primeiro perseguiram e depois adoptaram a ideia de unificar através de aquele que é a luz. Y el destino. Si tú no seguías a Cristo, después tú eras perseguida. Tá, mas aí então não está unificando, na realidade já estava gerando um medo, uma coisa assim. Bom, pero de qualquer maneira foi a mesma teoria. Eu sou Ramsés, entendeu? E eu sou o Papa que vamos unificar todo este império. É a mesma coisa. Vamos unificar dentro de uma ideia. Tá? Digamos que são coisas semelhantes, só que temos que ver realidades diferentes. O Egito é uma cultura com muitas divisões sociais, com enormes problemas, então as pessoas que estavam lá embaixo na pirâmide, claro que veían Shait como uma presença importante em suas vidas, em suas existências. Para os gregos, Shait era Agathodemon,
Não sei se nós temos o gato demo, né? Pois é, aí nisso o Rafael já tinha se adiantado, bem no início. Ele perguntou se Shait seria o equivalente do egípcio do grego daimon, e se na Grécia, porque na Grécia Sócrates e Platão se referiam à mesma coisa como espírito familiar. Sim, são espíritos. Quando falamos de demônios, estamos falando de demônios, né? Mas em termos, tem demônios bons e demônios ruins. Então, este seria um demônio familiar que nos acompanha, segundo os mitos egípcios. Aqui nós vemos a figura de gato demo do lado da minha cabeça, depois tem ele representado como Isis, como cobra também, que é o símbolo de a sorte e a fartura. É a cobra com a cabeça humana, né? Isso. Então, nesse contexto, vemos que temos um mito que se repite. Inclusive, apareceu em Pompeia agora exatamente isso. Em uma casa descobriram há poucos dias um altar em qual aparecem as duas cobras, né? Que é a gato demon, a sorte e a fartura, juntos. Digamos que o deus serpiente está muito associado à previsão do futuro, tá? E nós vamos falar mais sobre o deus serpente na semana que vem, quando falemos de Renenet, a deusa Renenet, que é representada como uma serpente. Aí vamos falar do porquê e de onde vêm esses mitos antigos. Então não percam a live da semana que vem, pessoal. Tá, aí... Já façam o seguinte, ó, vocês já se inscrevam no canal, já ativem o sininho ali, cliquem no sininho, que aí todos os lançamentos do canal vocês vão receber um aviso do YouTube. Aí não vão perder nenhum. Muito bem. Então, lembro que foi nos anos 80 que comecei a estudar os mitos egípcios e me envolvi muito com a procura dos oráculos mais antigos da humanidade. Quando uno trabalha em um consultório místico, as pessoas têm uma enorme expectativa sobre o que vão consultar. E isso não mudou em milhares de anos. Ainda existem questionamentos que produzem enorme ansiedade e que ninguém que não tem uma visão que transcende ao tempo pode responder a essas perguntas. Mas essa visão não está sempre ligada, das 8 ao meio-dia, das 14 às 20 horas. Não é uma chavezinha. Não tem chave nesse aspecto. On and off. Eu queria que tivesse, mas não tem. Tá? Então, quando eu atendia nos anos 80, às vezes tinha respostas que eram ouvidas, eu sentia que alguém me dizia algo. Outras vezes, digamos assim, eu veia como se fosse um filme o que ia acontecer. E outras vezes era uma questão absolutamente silenciosa e sem imagem nenhuma, puramente intuitiva. Algo que surgia de dentro, ou algo que dentro de mim aparecia como uma lembrança minha. Mas eu sabia que não tinha por que estar lembrando isso agora. Sim. E era o fato do que poderia acontecer com essa pessoa. Então, existia uma fórmula de linguagem que se manifestava por diversos meios, digamos, diversos sentidos internos, ouvidos, olhos, mente, de diversas maneiras. Por isso eu digo que o destino não é um conceito que possa ser esclarecido racionalmente. Precisamos incluir outras formas de conhecimento, para então ele adquirir um sentido e se transformar em uma resposta que se possa dar às pessoas. E por isso que não tem método científico, entendeu? Porque tu não tem uma fórmula que possas aplicar para toda pessoa. Todas as pessoas são diferentes, todos têm um destino diferente, nada pode ser igual nesse aspecto. Nesse período usava o tarot, meu tarot, e em alguns casos usava o xadrez como um teste projetivo, porque eu já tinha estudado o conteúdo esotérico do xadrez. E isso me ajudava muito nas interpretações. Conteúdo esotérico do xadrez? O xadrez é absolutamente místico. Tá? Como Quando assim? as pessoas dizem que é absolutamente racional, é absolutamente místico. Temos 32 casas pretas e 32 brancas, 32 são os caminhos que conduzem ao eterno Sebaot, temos as divisões, temos as escalas sociais temos a pirâmide, digamos, dentro
del jogo. Tem várias combinações matemáticas que nos mostram que, basicamente, é um jogo feito por alguém que conhecia bases, tipo Sechet, a matemática do universo. Puxa. Então, quando uno entende isso, pode digamos, fazer testes projetivos com el Xadrez. Que son extremadamente importantes. Los que comenzaron con eso fueron los psicólogos rusos. Comenzaron estudiando la psicología del xadrez, que yo recomiendo, porque es muy interesante la asociación, digamos, das piezas con figuras, pai, mãe, mulher, irmãos, etc., ¿no? Entonces, y la necesidad de destruir otro rey, que ellos vieron como un conflicto edípico. Entonces, acho que vale a pena estudar o xadrez. E eu incluí ele em meus estudos como algo extremamente importante por isso, teste projetivo, é dizer, a importância de focar aonde nós queremos colocar nossa percepção extrasensorial. Mas foi estudando os oráculos egípcios como o Mehem e o Senet que comecei a entender melhor os conceitos do destino. Só estudando eles e praticando com eles é que vocês entendem os ciclos do destino. Pois é, o Senet eu acho que as pessoas já ouviram falar por causa da Nefertiti e tudo mais, né? Bom, não foi exatamente a Nefertiti. Nefertiti é... Nefertari. Desculpe, pessoal. Nefertari, mas... El Mehem, poucas pessoas... Mehem, poucas pessoas ouviram falar. Tá, pero aí vamos mostrar, então. Vamos mostrar o que se sabe dele. Porque o primeiro que se conhece del Mehem, bem, aparece como... Nos textos dos sarcófagos, aparece como uma cobra, uma serpiente protectora que protege o sol quando ele está em sua viagem nocturna pelo além, tá? Então aí vocês podem ver ao redor da figura que representa o sol aqui no meio do barco, uma cobra enrolada ao redor dele. Claro que tem outra cobra que ataca ele, mas o Mehem lo defiende, então é considerado uma cobra protectora. Fíjense que tem uma relação com Said, sim, porque também se considera, como os gregos, um demônio protector. Tá? Sim. Apesar de ser cobra, nesse aspecto. E as pessoas têm um preconceito com as cobras. Mas, como podem ver depois, passa para a próxima imagem do Mehem. Mehem. Eu estou botando uma carinha assim, ó, de vergonha que eu errei. Com Nefertari, mas não te preocupes, eu já errei muitas vezes. Todas são Nefer, todas são bonitas. Não tem problema. As duas são bonitas. Tá? Mas isso acontece. Eu acho assim. O Mehem, como vocês veem aqui, é uma cobra enrolada, com a cabeça está no centro. Tá? Isso está associado a um jogo antigo, que era um antigo oráculo. Tá? Só conhecido pelos iniciados. Em realidade ficou oculto durante 1200 anos, ficou proibido de ser jogado. Olha o que, 1200 anos oculto. Puxa. Tem razões para isso? Tem razões porque realmente, originalmente era um oráculo, e depois para preservar, digamos, e que não se perdesse, se transformou num jogo. Tá? Tem peças, tem os leãozinhos, então é interessante ver o jogo e aprender a jogar o jogo, mas detrás do jogo está o oráculo, e a cobra, e a energia, e vem como circula, o movimento do destino. Isso é bem interessante. Sim. O Rafael pergunta se a outra cobra é a Pep ou a Sim. Apófis. A Pep ou a Apófis, é a mesma. A Pep ou a Apófis é o grande demônio que perseguia o sol todas as noites. E Set era quem atacava, não? Quem defendia Ra, e Mehem quem protegia com essa energia ao redor de Ra para que não chegassem, digamos assim, as energias de Apófis contra ele. Então, a seguir, depois eu segui procurando outros. Esse é o oráculo mais antigo da história egípcia.
E por que se fala tão pouco dele, né? Ninguém sabe que é um Mehen, tá? Pero ele realmente tem vários livros dentro das pirâmides que falam sobre a sua importância, tá? Então, para tu ver isso, tu tem que pesquisar muito, estudar e não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de informações. Sim. Mas depois eu continuei com o Senet, estudando o Senet, que isso sim, já tem muita mais gente que conhece, porque está associado a... Nefertari. Está associado a Nefertari, pero já existia de antes. Tinha também vários jogos de Senet no túmulo de Tutankhamen também. Que... Sim, mas digamos que ela foi a que apresentou ao mundo. Ao mundo. Ao mundo, esse é o jogo. E se van a ver, o Mehen é primário. O Senet é uma continuação, porque existe uma cobra dentro que também tem movimento. Em los jogos de Senet mais antigos, o movimento da cobra é o mesmo. Então, claro que foi um processo mais evoluído, mas temos que entender que esto es un jogo aparente con un tremendo significado profundo e mais com alguém que tem intenção. É decir, que vai jogar com uma intenção nas mãos de pessoas que tenham muita intuição. Tá? Então nós vemos o túmulo da rainha Nefertari, todos nós sabemos que Nefertari orientava Ramses em tudo e parte de sua orientação estava intimamente ligada com o jogo do destino, que seria o Senet. Foi com esses três oráculos, é decir, o tarot, que eu mesmo tinha criado, o tarot mental, com o Mehen e com o Senet, que comecei a entender melhor como o destino funcionava com cada pessoa. Tá? E com isso, com essa informação, montei o que eu chamei o Senet, tá? Com X, é a diferença. É decir, uma combinação de tarot, Mehen e Senet egípcio, com o qual tive chances de mudar minha concepção de destino e entender os elementos que unem e que estabelecem contato com um inconsciente universal. Que alguns devem dizer, tem um inconsciente coletivo. Eu digo assim, tem um inconsciente universal, que está intimamente ligado com o nosso inconsciente normal. Temos, digamos, uma força, como aparece na árvore cósmica, que se conecta conosco. Então, quando as pessoas vão a dormir, por exemplo, na primeira fase do sonho, o que é que vamos ter? Sonhos associados a um inconsciente normal. Desejos reprimidos, preocupações, ansiedade, angústias, culpas, perseguições, bom, tudo o que está associado ao que está acontecendo dia a dia conosco. Sim, as poluições. As poluições da mente aparecem nos primeiros sonhos. E depois, mais profundamente nos sonhos, que chegamos a uma percepção mais ampla de um inconsciente universal. Fíjense que as pessoas que eu estou orientando no grupo de estudos, todas elas têm sonhos premonitórios. Todas têm sonhos, de um dia são 20%. Então estamos falando de que existen dentro de nós, não digo no inconsciente normal, sino dentro de nosso inconsciente, que é uma mistura de duas grandes forças, digamos, terrestres, instintivas e universais. Existe um nível de conexão que nos permite sair do tempo e perceber o que vai acontecer de aqui a um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, sem conflito. Porque se sai do tempo, espaço no qual nossa mente está presa. Só que, porque tem testes, tem infinidade de bibliotecas de estudos, de sonhos, e ninguém nunca viu isso. Não digam que nunca viram isso, porque isso é a coisa mais ignorante que se pode dizer. Tá? Sonhos premonitórios, você não tem que estudar em livros, você tem que estudar os sonhos de vocês. Tá? Empiecem a ver os sonhos de vocês e vão a ver que gran parte dos sonhos que vocês têm são premonitórios e são inegáveis. Então não me venham a citar, porque tem tal livro que fala isto, o oráculo, aquilo, outro. E são pessoas que nunca estudaram os sonhos deles. Falam de um monte de sonhos, mas não falam dos sonhos deles. O que é uma enorme piada, porque são só informações. Então, digamos que os oráculos, e estou falando dos oráculos porque é um meio de conhecer o destino, tá? Então, eu acho que tem muita gente que os usa de diversas maneiras, tem as cartas comuns, tem baralhos de todo tipo, tarô mitológico,
MacGregor Matters, bom, tem infinidade de tarot, Baralho Cigano, todos são veículos para percibir algo a mais que a mente não percebe e sair do tempo. E todos funcionam, todo depende de quem interpreta. Pero todos funcionam quando as pessoas têm uma intenção e uma sensibilidade para usá-los. Então, digamos que os oráculos têm sido subestimados por séculos, mas isso por falta de conhecimento. Digamos que poucos los conhecem, poucos entendem, como não entendem como funciona, acham que isso não vale nada. Mas nos anos 80, quando comecei a aprofundar os oráculos e mitos que sustentam, achei outro deus derivado de Shait e Reninet, que acho que aí vão reconhecer também. Nessa época também estudava Jung, e em sua autobiografia me enterei que ele incorporou um deus, a ver se sabem, que deus incorporou Jung? Tá? Que também era um daimon. A gente não botou aqui. Não está aí? Não. Pera. Bom, não tem problema. A ver se alguém sabe. Acho difícil. Você sabe? Eu sei, acho que eu sei tudo. Bom, é uma pergunta que não é para qualquer responder, mas de qualquer maneira o Deus que Jung incorporou durante uma semana ficou totalmente ligado foi o Daimon Abraxas. Ele ficou uma semana possuído, coisa que poucos sabem. Então, o que se comenta? Se comenta que Jung escreveu sobre o tarot, escreveu sobre o I Ching e o incorporou em seus estudos. E foi assim que os seguidores começaram a entender um pouco melhor, um pouquinho melhor. Moça da mente. Ninguém sabe. Muito bem. Foi aí que os seguidores começaram a entender um pouco melhor a importância do sincronismo. Que não se fala nada, em psicologia é quase é algo que não se toca, mas era extremamente importante dentro da psicologia analítica de Jung. E foi ele que me motivou a fazer experiências mais profundas com os netters. É decir, foram as experiências dele, que foram muito malucas, digamos assim, que me levaram a tentar aprofundar o contato com os netters, que é o que hoje estou tentando fazer com os discípulos que estão estudando nas aulas das quartas, como se aproximar dos netters. Pode fazer a pergunta agora? Sim. E também já encaixando a pergunta da Tamara. É possível modificar o destino? Tem algo que mude a nossa sorte? Então, como eu disse anteriormente, Tamara, os egípcios entendiam que a sorte é uma espécie de anjo protetor que nos acompanha sempre. Entender isso é fundamental para mudar nossa sorte. E talvez o fio da vida, é decir, o tempo de vida. Shait pode parecer simplesmente um conceito, mas ela habita em nossa casa, em nós. Tá? E nós não temos consciência que talvez seja a melhor convidada que podemos ter em nossas vidas. Então, não temos diálogos, não nos comunicamos. Isto é algo muito sério e muito importante, que algumas pessoas acham que, digamos, que ganhar a Mega Sena seria ter sorte. Tá? Para os antigos egípcios, a maior sorte que podemos ter é cumprir com o nosso destino, com o nosso propósito. Quando uno está cumpriendo nuestro destino, quien está de nuestro lado sempre vai nos ajudar. Sempre Shait nos vai dar a mão. Estou precisando um trabalho, mas eu quero trabalhar em algo que realmente eu gosto. Aí aparece o trabalho. Estou precisando encontrar um livro. Eu ia para um sebo e o primeiro que achava era o livro que eu procurava. Queria viajar para o Egito. Não tinha um tostão. De repente, tudo acontece
ganho um número de loteria, um numerinho que me deu para a viagem. É decir, quando vocês estão indo junto com o seu destino, vocês sentem as coisas que vocês querem, e isso vem de dentro, não como um desejo externo que a sociedade nos provoca. Quando vocês estão avançando através do coração, Shahid nos acompanha e nos abre as portas e nos apresenta as pessoas e nos gera contatos. Então, a sorte está em nós, sim, mas nós também temos que estar na sorte. Sim. Estar na sorte é encontrar nosso próprio caminho. Ele está aí para nos ajudar. Com certeza. Então, e tu? Alguma vez tuviste alguma lembrança que tenha a ver com Shahid, digamos assim, nosso anjo da guarda? Nosso anjo da guarda. Uma vez nos salvou de uma... que até hoje eu não entendo muito bem como aconteceu aquilo. Não sei se tu lembra. A gente estava indo para Não sei, conta aí. A gente estava indo para um sítio que tu tinha lá em Eldorado, Sim. de carro, eu estava dirigindo. E na estrada tinha uma praça de pedágio. Pedágio, sim. Isso. Lembro. E quando a gente estava quase se aproximando, tinha várias cabines, né? E uma estava aberta. A princípio ia ser naquela que eu ia passar. E aí, segundos antes de a gente chegar lá, faltava um pouquinho assim, né? Sei lá, um espaço de uns 2, 3 carros. Não tinha ninguém na frente. O sinal ficou vermelho, aquele sinalzinho que fica em cima da cabine, né? E eu parei, porque aí eu fiquei assim, eu tava indo ali, agora eu vou ter que desviar para cá, então eu tenho que ver se vem vindo alguém atrás para mim poder trocar de cabine, né? E nisso vem um caminhão super pesado, correndo desesperadamente e sem freio. E ele passou exatamente na cabine onde nós estaríamos parados. E levou tudo junto, né? Levou tudo junto, não tinha como parar o caminhão. Não. Ele foi a parar mais adelante, que bateu, assim. E aí a gente desceu, e nervosos, né? E aí a gente foi falar lá, aquela confusão toda. E a gente foi falar com a moça que cuidava da cabine e perguntar por que ela tinha desligado, né? Ali. Botado vermelho. Botado no vermelho. Ela disse, não, mas eu nunca troquei o sinal para vermelho, ficou sempre verde. Bom. Ai, nossa, como assim? Eu tenho certeza que eu vi aquele sinal vermelho. E o Jorge também viu, né? Então, acho que foi o nosso anjo da guarda. Foi Shahid. Bom, então, fiquem bem com o Shahid. Deixem uma tacinha de vinho, sabe como é? Sirvam, deixem como nós deixamos sempre uma vela acesa, botar uma cadeirinha, sempre um espaço para aquele que nos acompanha, aquele que nos protege, e aquele que nos abre as portas quando sabe que nós estamos indo na direção certa. O Rafael diz de novo que os romanos chamavam Shahid de Fortuna, daí o nome do que conhecemos como Fortuna hoje, que era uma deusa familiar também. Por isso que é interessante a mitologia comparada, não? Mas digamos que tudo nasceu no Egito, não? Porque sim, né? os romanos foram muito né? posteriores. Então teve uma corrente que se foi transmitindo e depois hoje se desintegrou, porque tem conceitos filosóficos totalmente separados daquelas ideias que estavam... Eram conceitos que se integravam dentro da ideia de uma interpretação de destino e hoje estão totalmente separados. Tem mais uma perguntinha. Vamos ver. O Rafael também. Se há um destino pré-determinado, como pode haver o que os orientais chamam de karma? E... Peraí, cortou aqui. A ideia de responsabilidade só existe... Não, peraí. Está cortando aqui, não consigo entender. A ideia de responsabilidade só existe porque há a ideia de liberdade. Liberdade? Responsabilidade ou propósito de liberdade? Não entendi bem. Ele falou de responsabilidade, só existe porque há a ideia de liberdade. Sim. Estamos falando de ideias, não? Podem ser conceitos.
De qualquer maneira, quando falamos de karma, no conceito maktub, não? Já está escrito. Como pode haver karma e destino escrito? É a mesma coisa, porque em realidade o destino que está escrito não geramos. Se não geramos o que tu chamas nosso karma. É decir, dentro da linha de conceitos que vem da antiga cultura egípcia, nós formamos esse destino através de uma suma de existências. Então não é algo que vem só imposto de fora. É um contexto que se vai integrando com nossa existência e nossa passagem pela Terra. Assim, na medida que estamos passando aqui, vamos criando um karma, um destino. Então, digamos que algumas pessoas têm, recém estão encarnando, então não têm um karma definido, estão criando um karma. Depois de várias encarnações, quando o cara nasce, já tem um programinha, sabe aquele programinha de computador que não botava assim? Tem um programinha, um pendrive, tem um pendrivezinho que já mais ou menos algumas coisas estão determinadas em sua existência. Não é toda a vida, dia a dia, hora por hora. Temos pontos dentro de ciclos que estão predeterminados, que são karma. Aqui tem um karma predeterminado, que nós escolhimos através de outras existências. Então, o karma não é algo alheio a nossas próprias escolhas. Existe responsabilidades, claro que tu tens responsabilidade. Primeiro temos que ver a responsabilidade que uno tem com teu propósito. Depois vem a responsabilidade que uno tem com o resto do contexto que nos rodeia, que é família, sociedade, meio ambiente, infinidade de coisas. Mas tem que entender que Shait está associado a nosso propósito, que geralmente é algo que está oculto, porque fica detrás dos interesses da família, interesses da sociedade, interesses religiosos, interesses políticos, interesses econômicos, como todo o que vem em cima, e lá embaixo, escondido, assim tem meu propósito. Onde está meu propósito? Se o que nos ensinam, nos preparam para ser o propósito de outros. Com certeza. Tu tens que trabalhar em uma empresa, tu tens que dar um concurso para servir ao Estado, ou tens que dar um concurso para servir à federação, ou tu tens que estudar para servir à sociedade. Quando eu quero acordar, onde está meu propósito? Se a maioria da sociedade, 90% da sociedade, serve aos propósitos de outros. Então, onde está meu destino? Onde está a minha responsabilidade com o meu destino? Ninguém dá bola para isso hoje. Ninguém sabe onde está seu destino. Isso é o pior. Todo mundo fala, tem um propósito, tem um sentido de vida. Então, o que eu vou fazer? O que eu quero, mas se eu faço o que eu quero, morro de fome. Então, em termos reais, não entendem o que é a sorte. A sorte acompanha o propósito. Uma deusa nos diz nosso propósito, a outra deusa nos dá a sorte, e a outra deusa, Renenet, a fartura. Como produzir e ter sorte para chegar a cumprir minha missão e meu propósito. Por isso que temos que ver o destino das pessoas de diversas formas e entender que para chegar a nossa realização e a cumprir nosso destino e voltar aos deuses junto deles, então devemos também saber como produzir para levar adiante nossas ideias. Esse é o grande desafio que tem um homem em sua vida. Isso é extremamente importante. Só que ninguém nos fala disso, só os egípcios nos falam. Fartura, sorte e propósito. Integrem isso e temos um destino e uma realização em um ser humano. A Tamara quer saber como é que tu conte como é que a gente fica bem com o Shait. É o que estou dizendo. Na medida que vocês estudam e encontram seu propósito e vão atrás dele, Shait começa a trazer coisas. Shait traz, os sonhos começam a acontecer, o mágico acontece, como isso que aconteceu conosco. Sim. Estávamos indo ao sítio, porque lá eu tinha construído uma pirâmide, estávamos ajudando pessoas e atendendo gente. E Shait realmente nos parou na estrada, não foi 2 carros atrás, foi uns 30 metros antes, que eu lembro disso, apareceu a luz vermelha, eu fiquei olhando para ela, pum, parou o carro e depois veio aquele caminhão enorme. Quando vocês têm um propósito, tudo muda. O câncer pode desaparecer, quando tem um sentido. Quantas pessoas já atendi
que tiveram, digamos, paros cardíacos, mortes, e voltaram e me disse, Jorge, meu irmão teve um paro cardíaco, faleceu, digamos assim, depois lo reviviram. E ele me disse que se encontrou com seres de luz que lhe falaram que tinha que voltar porque tinha que educar as filhas. Ter um propósito. Quando você tem um propósito, você volta da morte. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho na vida? Quais são as responsabilidades? Qual é o destino? Isso é o que importa. Isso é o que muda o destino das pessoas. Quando você encontra seu propósito, o sentido. O último Harry vivo diz que isso é um conhecimento ancestral, ponto entre os ciclos de Ouroboros, que são pontos como pontos de referência. Sí, en realidad el Ouroboros sai del Mehem. Es decir, si tú vas a ver el Ouroboros en su origen, es o Mehem. Então vai dar uma olhada na imagem do Mehem na internet e tu vai ver que o Ouroboros, apesar de ser um símbolo que se usou na alquimia, está muito associado ao processo do destino, à transformação. Certo. Bom, então, no treinamento Bayanub, treinamento místico Bayanub, que é o trabalho que a gente desenvolve nas quartas-feiras, esse é um dos principais pontos, né? Você se tornar o seu próprio mestre, né? Entender a sua alma, ouvir o que o seu coração diz e saber interpretar, ouvir o que a sua alma diz, né? Então, o nosso convite é que vocês venham aprender conosco, venham descobrir o seu propósito, né? Para fazer isso é só se juntar com a gente no grupo de estudos egípcios do mestre Jorge Aguer no Telegram. Eu vou deixar o endereço, o link ali embaixo na descrição do vídeo. E ali vocês vão ter todas as informações como se juntar ao treinamento místico. Que apesar de as aulas já terem iniciado, vocês no momento que se inscreverem vão ter acesso a todas as aulas anteriores. E as orientações também, que isso é Sim. importante, porque cada pessoa evolui independentemente uns de outros. Com certeza. E é nisso que vai surgindo, digamos, o propósito de cada um. E uno vai descobrindo o que vou fazer de minha vida, em que quero trabalhar. É uma transformação, e estamos em um momento de transformação. Com certeza. No mundo. Então, eu acho que este é o momento ideal para esse processo de mudanças. E Shait vai ajudar vocês. Se vocês olham para dentro e param de olhar a loucura do mundo que nos rodeia e olham seu coração, vão entender o que está passando com vocês e com o que está fora de vocês. E ele está falando com a gente todas as noites. Todas as noites. A nossa alma fala com a gente. Então, a gente precisa aprender a ouvir e a entender isso, né? Sim, são mensagens que nós não damos importância. Nenhuma. A maior parte das pessoas não presta atenção nos sonhos, ou acha que os sonhos são coisas completamente aleatórias, que não servem para nada, e não é bem assim, né? Não, as pessoas, eu entendo, está todo mundo ansioso, desesperado, em crise, com temores profundos, então parece difícil ter esse momento de conexão com uno mesmo. Mas este é o momento, este é o maior desafio que a humanidade tem. E este é o momento de vocês entender que às vezes algumas pessoas crescem e podem parecer importantes porque têm sorte, não porque tenham capacidade. Tá? E algumas pessoas que têm muita capacidade não têm sorte. Tá? Então é uma questão de saber se aproximar, encontrar o equilíbrio entre essas forças, estar preparado para o que uno quer, para o propósito que uno tem. E quando temos isso, capacidade e Shait de nosso lado, então nós vamos navegar em direção sempre a nosso porto, ao lugar que nós queremos, a nossa terra prometida, ao lugar de nossos sonhos, com certeza. Pessoal, antes de vocês irem embora, não se esqueçam de deixar um like aí se vocês gostaram da aula, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e assinem e ativem o sininho. Tá bom? Tá bom? Beijão no coração de vocês, até domingo e
até quarta para quem está no treinamento místico. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, nos vemos. Ah, pô, Bigita, eu estou um pouco nervosa aqui.